Pessoal, esse é o assunto mais discutido aí na semana passada e nessa semana mesmo. Deixei aqui o vídeo no gatilho pra gente, tá? O canal é do Ei Nerd, né? O Peter Jordan, né? O grande ícone do YouTube aí. Mas rapaziada, é o seguinte, será que um gorila vence 100 humanos? E 100 humanos, 100 homens, né, no caso, conseguem vencer um gorila? Vamos ver a analogia e a análise aqui desse vídeo, que tá muito bom. Eu cheguei do trabalho agora, galera, tô cansado, tô com fome. Então me desculpem que eu vou comer aqui enquanto eu tô assistindo esse vídeo, tá, rapaziada? Então vamos nessa. Um gorila versus 100 homens. Essa trending tomou conta da internet do mundo inteiro. O mundo inteiro tá debatendo se 100 homens teriam capacidade de vencer um fucking gorila silverback no mano a mano, na trocação. Talvez não os 100 mais fortes, só que os 100 mais corajosos. Ou os 100 mais malucos, né? Não sei. Então eu vou tentar simulação, usando programa, inteligência artificial. É o debate do século, galera. Então eu acho que como pai das batalhas mortais no Brasil, o Enerd tinha que trazer pro canal a resposta definitiva para essa questão como uma batalha mortal lendária. Enerd Trunks, Peter aqui! Bom, já deixo claro que eu não teria coragem de encarar um tigre, nem 100 clones meus teriam. Eu me conheço, eu sei como é que meus clones pensariam, entende? Então eu tô fora. Aliás, vocês teriam coragem de encarar um gorila? 100 de você que tá aí me assistindo. Tipo, se você tivesse a mente coletiva, se você pudesse responder pelos 100, você acha que você coletivamente responderia? Ah, eu encaro. 100 eu encaro sim, Peter. Se você não encara, quanto? Quanto de dinheiro você encararia? Aliás, outra pergunta. Você aceitaria entrar na jaula? Uma jaula com um gorila? Mas rapidinho, traz isso aí. Quanto de dinheiro? Pô, uma coisa louca, né? Porque, pô, encarar um gorila é brabo. Já viu a coisa de músculo? Aquele animal só tem músculo, cara. Só músculo, pô. Enfim, vamos pra análise, que é o que interessa. Condições. Eu diria que 80% do meu tempo eu uso a Mandy. Rapaziada, infelizmente eu não tenho o YouTube Desde que a Premium, Mandy entrou, mas se você se inscrever nesse canal e me ajudar aí a completar as 4.000 horas, quem sabe a gente assina aí o YouTube Premium. Bom, antes de tudo, eu acho que é importante estabelecer condições num combate, lógico. Senão vira historinha de fantasia. E batalha mortal, vocês sabem, a gente tem que analisar dados. Se a ideia é saber se 100 homens poderiam vencer um gorila, eu acho que a gente tem que ir, pô, de cabeça nessa ideia. Tem que ser na mão, sem armas. Mesmo que sejam naturais como pedras, ok? Sem artimanha pra usar um suposto cenário com desfiladeiro pra fazer o gorila cair, por exemplo. Não, porque se for considerar esses elementos, você já estaria inventando um ambiente, sabe? Um cenário. Vira historinha, vira roteiro. E aqui não tem preparo. Pra mim, rapaziada, tem que ser realmente num lugar fechado, mano. Sei lá, uma sala, um prédio. Colocar o gorila lá e 100 homens mesmo. Porque se for que nem ele falou aí, desfiladeiro, essas coisas, o gorila vai assustar com a quantidade de pessoas e vai fugir, mano. Então tem que ser um lugar fechado mesmo. Não são Batmans, ok? São pessoas. São 100 homens na base da testosterona 100% motivados. Vai ter que ser na base da casca grossice mesmo. Os homens vão ter que sair na mão com o gorila. E outro ponto é que a gente tem que considerar um bom exemplar da espécie. Não precisa ser o melhor e maior já registrado, se não foge do padrão da espécie. Da mesma forma que eu vou considerar homens padrão. Mas não os mais fortes da história, porque senão não seria uma boa mostragem do que seria a capacidade humana. Dito isso, vamos falar de números. Peso. Bom, em peso, um silverback médio varia de 160 quilos até 220 quilos. Mas vamos ficar com 220, ok? Enquanto um homem médio pesa ali entre 70 e 90 quilos. Eu peso 88 quilos. Você pode pensar que a diferença é pouca, né? Porque pela matemática o cara pensa, porra, junta eu e mais 3 caras, a gente bate o peso do gorila fácil, né? Sobe em cima dele e acabou. Sim, vocês 4 vão ser mais pesados que o gorila. Mas você está ignorando um fator muito importante nessa conta. Força! A força de levantamento média de um humano é o próprio peso ou um pouquinho acima do próprio peso. Fica ali na faixa dos 80 a 120 quilos. Mas claro, alguns homens com a honra em jogo podem carregar as esposas de gordinhos acima dos 120 quilos nos braços. Mesmo que seja por 5 segundos, só pra tirar aquela foto rápida na praia pro álbum de casamento. Com certeza vão ter alguns desses no time dos 100 homens. E pode ter certeza que o grupo vai precisar desses homens mais fortes, porque um gorila silverback sozinho, em média, consegue levantar até 1 tonelada. Alguns conseguem levantar 10 vezes o próprio peso. Ou seja, se a gente está considerando um gorila de 220 quilos, ele basicamente aguenta um carro. Para os padrões humanos, o gorila é um trator, tem super força. E isso rola porque o gorila tem muito mais massa muscular relativa que os humanos. Se vocês olharem o físico, a anatomia de um gorila, vocês vão perceber que os músculos dos braços, ombro, peito, costas deles são desproporcionalmente enormes.
é se a gente comparar com o de um homem. Mesmo se for um cara shapeado que nem eu, cara. Não tem como competir com um gorila. O bicho é puro músculo. E os músculos dos gorilas também não são iguais aos nossos, né? Diferente dos nossos músculos, os músculos de um gorila têm muito mais fibras tipo 2, que são fibras de contração rápida. Fibras especializadas em movimentos rápidos, explosivos, potentes. O gorila faz barra, sobe nas coisas com aqueles 200 quilos dele. E é como se ele tivesse o peso de um graveto. Ele nem sente o próprio peso. Ele sobe com uma facilidade absurda. Isso é natural pra eles. É genético. Praticamente qualquer gorila viraria teu carro de cabeça pra baixo com você dentro. E isso porque eu tô falando de força de levantamento. E seu gorila parado. Imagina a força do soco. O braço dele em movimento. A força do gorila correndo na sua direção a 40 km por hora. Imagina isso. Se você for um dos 100 homens e o gorila encostar em você, cara, já era. Você tá fora da brincadeira. E torça pra estar só todo quebrado. Porque a chance de você estar morto, pô, é grande, entende? Tá passando um trator em cima de você, você vai esperar o quê? Se você ainda tem dúvida disso, não ouça de mim não. Ouça de um especialista. Hey Nerd Trunks, biólogo Henrique aqui. Olha Desculpa, só, Peter, mano, mas que eu legal. não podia perder essa. Bora falar um pouquinho sobre o gorilão, meu irmão, que o bicho é poderoso pra caraca. Que tal você entrar no mano a mano com um gorila, ó, se liga na briga. Meu irmão, tu teria como brigar com um bichinho desse aí? Olha o supapo, cara. Por melhor de luta que você fosse, você não ia durar nada. Seria papel, cara. É muito bicho rápido, 220 né? quilos, olha Eu não só, sei se tá cara. acelerado o vídeo, Eu mas estaria é aqui, muito ó, rápido. Na guerra com esse bicho, não dá não. Um socão desse aí te arrebenta, cara. E se você não tá acreditando no que eu tô falando, que tal você analisar um gorila quebrando vidro? Aquele vidro que prende leões nos zoológicos. Olha só, se liga. Olha lá, meu irmão. Vem ele, ó. É isso mesmo que você viu, cara. Eu não tô zoando. Esse vidro aí é capaz de prender os leões, sem problema nenhum. Nunca teve problema. Mas com o gorilão, cara, olha só. Caramba, ele mano. Simplesmente veio Agora eu aqui. fiquei com uma dúvida. Será que um leão conseguiria vencer um gorila? Porque o leão, ele é o rei da selva, né, família? E ele impõe respeito e tem todo esse lance aí da juba ser muito protetora, mas será que um gorila daria conta de... É que é fogo, mano. Instinto animal é uma coisa assim que não dá pra gente... Tem que ser que nem esse cara aí, ó, um biólogo, alguém que realmente estuda ali, faz teste com os animais, que é complicado, mano. Eu já vi vídeo de um tigre versus um leão e o tigre perdeu. Por mais que o tigre é maior ali, o rei da selva mostrou que realmente era o rei. Quebrou o vidro, ele rachou o vidro. Eu não tô zoando. É muita força que esse bicho tem, forte pra caramba. Mas tem algumas coisas que são um pouco superestimadas e a gente não tem muita ideia. Mas vamos tentar entender a força desse animal? Olha, a gente pressupõe de que o ser humano seja capaz de levantar pelo menos uma vez o seu próprio peso. Isso assim, considerando que tu tá, né, pedreiro, né, cara? Tô sermente de pedreiro na parada. Agora, o gorila, bom, o gorila, pela sua musculatura e por ter fibras mais de explosão do que seres humanos, que tem, né, fibras do tipo 1, são aquelas fibras que mantêm o movimento, mantêm a duração, mas os gorilas têm essa fibra de explosão e provavelmente a gente supõe que tenha a capacidade de levantar pelo menos 4 vezes o próprio peso, cara. Existem superestimativas que chegam a 8, até 10 vezes o próprio peso. E aí, se a gente... Rapaziada, no meu auge, treinando, meu auge, né? Eu acho que foi meu auge, porque eu já não levanto mais. Na verdade, faz um tempo que eu não treino, dá uma parada aí. Mas vamos lá aos números, né? Eu tava com, acho que 70 quilos, 72 quilos, ou era alguma coisa assim. Eu levantava no supino 120 quilos. Então já não chega a ser 2 vezes o meu número. E eu fiz isso uma vez só, uma repetição, família. O agachamento eu fiz com 140, consegui fazer 3 movimentos. E o levantamento terra também 140. Ou seja, com esses 2 movimentos de exercícios eu consegui levantar 2 vezes meu peso. Mas levantar 4 vezes meu peso, meu amigo... Difícil. Considerar que um gorila chega a 220 quilos, é uma média, assim, um adulto fortão, costa prateada, olha, isso aí dá 1 tonelada, ou pelo menos de 800 quilos a 1 tonelada. Ronnie Coleman já levantou 1 tonelada no leg press, né? Leg press é outra coisa, eu já consegui puxar, acho que 300, 320, 200, alguma coisa assim. É que eu não lembro, faz bastante tempo, galera, faz coisa de uns 2 anos atrás, né? Mas já levantei aí no leg press quase 300, mano. E é outra coisa, você tá deitado ali e tal, né? Tá falando de força de soco, né? Pô. Queria levantar isso tudo? Ó, levar a esposa no casamento
para a noite de núpcias no colo já dá um trabalho danado. Imagina tu levantar o seu próprio peso cerca de 8 vezes. Tá, mas eu estou superestimando. A ideia é que seja mais ou menos 4 vezes, pelo menos, o seu próprio peso. Ou seja, é força pra caramba. Você viraria papel perto de um gorila. Anúncio de novo, rapaziada, foi mal. Eu vou tentar cortar na edição, tá? Mas isso é mais um motivo pra vocês Altura. se inscreverem. Olha a diferença de tamanho entre um gorila macho adulto, um costa prateada, e um ser humano. Sinistro, né? O cara ali ficou com muito medo. Mas reparou que quando ele está perto do ser humano a diferença não é tão grande? Mas esse bicho é bastante grande. Então bora falar do tamanho deles. E para isso eu trouxe para você, Peter, uma comparação entre os dois esqueletos. E aí você vai entender a real dimensão. Tá aqui o ser humano e tá aqui o gorilão. Caramba, olha, eu sei que a altura ficou muito semelhante. Até porque os dois teriam aproximadamente 1,70 m. Pois é, essa é a altura média de um gorila costa prateada. Mas já teve algumas exceções, como um gorila com 1,95 m. Porém, se você reparar, as pernas do gorila, bom, elas são bem menores. É como se fosse invertido, né? As pernas dos braços. Proporção aqui, o bicho ficaria realmente muito, muito grande se tivesse a mesma proporção de pernas do ser humano. Mas isso não significa que ele não seja muito forte. Além do mais, ele estava ali abaixado, sabe? Então, assim, eles são nododáctilos, um bipedalismo facultativo. Nododáctilo é porque fica com a ponta dos dedos amassadinha, sabe? Um quadrúpede bipedalismo e quadrúpede facultativo e por aí vai, ele vai misturando o tipo de movimentação dele, tá bom? Só que os braços, como você pode ver, são muito, muito longos e muito, muito fortes mesmo. É muito músculo, cara. Porém, em termos de altura, olha, fica ali um pouco equivalente se a gente desconsiderar toda a musculatura e toda a inserção do músculo nos ossos e toda essa ossatura que o bicho tem. Ou seja, é forte pra caramba. A altura média entre homens e gorilas é a mesma. Varia ali de 1,65 para 1,80. A minha é 1,81. Só que não é bom o homem contar eu tenho vantagem de altura, 1,66. porque a envergadura média de um gorila é de 2,5 metros, enquanto a de um homem costuma passar longe dos 2 metros. Ou seja, antes de você ter range para acertar um soco num gorila, o braço dele já vai ter alcançado você com quase 1 metro de vantagem. Caramba, mano, puxou o cara. Esse gorila segura a tua cabeça e você fica assim, né? Não consegue nem se mexer. Mas claro, a gente tem que lembrar que o gorila não tá enfrentando um homem, ele tá enfrentando 100, ok? Então a mão dos homens vai chegar, né? A mão de vários homens vai chegar. E eles têm altura próxima. Significa que não vai ser impossível encontrar os pontos vulneráveis do gorila, como por exemplo as bolas, né? Os olhos, a garganta. Só que tem dois problemas aí. Baixo não vê, o cara, né? pra chegar nos testículos do gorila, tem que estar de frente pra ele ou embaixo dele. Ou seja, esse cara tá morto. Já era, isso aí não tem como. O segundo problema, se você chegar muito perto do pescoço ou do olho de um gorila, você tem que considerar uma coisinha bem importante. Mordida! Olha, como se ser um tanque de guerra já não bastasse, o gorila ainda tem uma das mordidas mais poderosas do reino animal, com a força de 1.300 PSI. Para efeito de comparação, isso é o dobro do poder da mordida de um leão, enquanto o humano tem míseros 150 PSI na mordida. Então também não adianta se desesperar e tentar agarrar o gorila e morder ele, que a sua mordida, pô, vai ser igual a de uma cosquinha. Vai fazer nada, ele vai fazer um pouquinho mais pra cima, né? Não, ainda um pouquinho mais pra cá, ele vai fazer isso. E eu vou chamar de novo o biólogo Henrique pra ele explicar pra vocês o estrago que a mordida de um gorila pode fazer. Tá, e se isso tudo não foi suficiente pra achar que esse bicho é impressionante, que tal que se você desse uma olhada comigo aqui na mordida do animal? Olha só essa bocarra, meu irmão. Olha esses caninos. Pois é, fortes pra caramba, né? Inclusive, ele rivaliza com hipercarnívoros, como leões e hienas, etc. No tamanho da força que esse bicho tem na mandíbula. E eu vou te mostrar o porquê. Além de ter presas muito proeminentes que poderiam causar um estrago terrível no ser humano, é claro que ele não tem os dentes carnaciais, que possuem os dentes felinos, que são aqueles dentes traseiros molares, né? Em forma de faca que separam a carne dos ossos. Ele possui os molares para mastigação, mas isso é forte pra caramba. E provavelmente seria capaz até de morder o suficiente para, quebrar o crânio de um ser humano se ele de fato mordesse a cabeça de alguém. Ainda bem que eles são animais pacíficos. Mas essa força toda, Peter, está relacionada a isso aqui, ó. Tá vendo essa estrutura? Isso aqui a gente chama de crista craniana. E aí, toda a musculatura que vai para a mandíbula, ela passa por zigommático e se insere na mandíbula. Então, toda a musculatura que estaria aqui, ó. Cara, essa peraí, musculatura que nós temos. Olha o tamanho da mandíbula dele, velho. Caraca, mano. Ela passa por essa crista, onde parece ali um Spectrum Man, desce por aqui
e vai até a mandíbula. E na mandíbula é uma força terrível. Sei que tá difícil da galera entender ainda o que eu tô falando, né? Mas não tem problema nenhum. Vamos tentar olhar aqui esse desenhozinho aqui interessantíssimo, onde você consegue ver o chimpanzé, o ser humano e o gorila. E o gorila você vai conseguir enxergar essa crista craniana aí, a crista do Spectrum Man, essa crista aí exatamente onde você vai ter a inserção de toda essa musculatura, dando todo esse poder à sua mandíbula. Caraca. Vai te dizer que isso aqui não dá medo. Pô, isso aqui dá medo pra caramba, meu irmão. E se esse bicho te morder, terrível seria. Agora eu te falo, uma força exuberante e uma mordida poderosíssima, cara, isso pode dar muitos problemas. Olha, eu sei que na internet a gente encontra coisas como medidas sobre o PSI, sobre a força, sobre um monte de coisa, mas isso tudo é uma estimativa, para ficar bem claro. Não tem nenhum artigo científico dizendo exatamente qual é o poder da força de um gorila, nem qual é o poder da força da mandíbula de um gorila, mas a gente presume que seja muito forte e deixaria qualquer ser humano no chinelo. Bom, depois de todas essas informações, chegou a hora do veredito. O vencedor dessa batalha mortal é... o homem. Ou melhor... Caramba, mano. Eu sei. A maioria da galera tá comentando na internet que o gorila vence. Porque, realmente, né, quando você olha para as capacidades do gorila, fica difícil visualizar como homens vão bater de frente com isso. Tipo, é um monstro gigante, né? O mito King Kong existe por uma razão. Gorilas são muito casca grossa. Só que a gente não pode ignorar um detalhe muito importante que está sendo ignorado em todas as simulações na internet. A maior fraqueza do gorila é a maior força dos Homo sapiens. Sim, a nossa espécie também tem um superpoder, a resistência. Ao contrário dos gorilas, nós temos músculos com muitas fibras tipo 1, ou seja, músculos ideais para atividades prolongadas. A evolução da nossa espécie fez com que nós fôssemos especialistas em atividade de longa duração. O humano pode passar dias andando. Era assim que os homens caçavam antigamente, inclusive. Já o gorila com músculos de fibra tipo 2 tem uma explosão muscular absurda, né? Uma força absurda. Mas, como consequência, ele cansa muito rápido. É por isso que os gorilas estão entre os primatas que menos se movem. Eles andam menos de 1 quilômetro por dia. Conclusão, mesmo que você coloque 100 homens bananados pra lutar contra o gorila, só o fato dele ter que matar 100 alvos num curto período de tempo, numa luta, já deixaria ele extremamente fadigado. Imagina o gorila ter que ter 100 explosões musculares em poucos minutos. Em algum ponto ele ficaria cansado demais para lutar. Enquanto os homens também não são burros. Não vão se jogar na frente do gorila para se matar de graça. E mesmo que eles atacassem com cautela e estratégia, obviamente haveriam muitas baixas. Eu sei disso, afinal eles estão lutando com um gorila, contra um fucking gorila. Mas eventualmente o gorila ia se cansar e ficar totalmente exposto para os ataques dos homens. E assim, eu tive que trazer também os poderes que nós humanos temos. Não dá para tratar o homem como se a gente fosse só saco de batata. Pô, galera, eu não sei de onde essa trending veio, mas 100 homens não tem como, é muito homem, cara. É um mini exército. Talvez se a gente reduzir bem o número de homens já fica mais balanceado, né? Então eu vou jogar essa pra vocês. Coloque aqui nos comentários quantos homens vocês consideram que um gorila macho alfa daria conta. Quero ver a opinião de vocês. E já caraca, mano. Isso aqui foi só um aperitivo de batalha mortal. Mesmo, velho. Em breve esse quadro tá voltando com força total. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto sempre com papos nerdísticos. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Mano, curti pra caramba esse vídeo, velho. Agora, que o gorilão é um bicho fortão, cara, isso aí ninguém pode negar. Porém, ele não foi o maior de todos os primatas. Existia um chamado Gigantopithecus, que era muito mais aparentado a orangotangos, que possivelmente era bem maior que o gorila e provavelmente bem mais forte. A gente estimou que o gorila era super poderoso por conta dos filmes de Hollywood. E, na verdade, eles não erraram. Ele realmente é. Mas ele não é o King Kong. Ah, e tem uma fofoca pra falar aqui. Não tem um gorila da bola azul? Pois é, cara. Então, sabe como é que ele faz pra manter as fêmeas? Usando a sua força, mantém o harém. E aí, é aquela história, né? Um fortão bombadão e... Pois é exatamente isso, é até vergonhoso. Minhas considerações finais. Eu gosto de trazer as considerações, porque é obviamente que a minha reação, mas também tem ali um pouco da minha fala. Eu acredito sim que teria que ser num lugar fechado mesmo, de fato, um prédio, um salão, porque não teria vantagem de terreno nem pro gorila e nem para os homens, né? Nem para os 100 homens ali. E sem nada, um salão vazio. Porque o gorila ele também pode usar de pedra para atacar
nos homens ou paus pra bater, e como os homens também podem fazer isso. Então tem que ser trocação franca, tem que ser no soco mesmo, família. E assim, eu acho que... Eu não sei se vocês já tentaram fazer isso, tá? Eu já ouvi história, eu nunca fiz isso, mas diz que se você prender um gato arisco, num quarto, o bicho se transforma. Agora, se um gato se transforma, que você não consegue nem pegar ele, que ele vai te arranhar, imagina um gorila preso. Então ele vai ativar aquele instinto de sobrevivência, ele vai lutar pela vida dele. Se fosse um salão, um terreno aberto, eu acho que o gorila, vendo a quantidade de homens chegando, ele ia se assustar e fugir. E tá tudo certo. Já um lugar fechado, aí ativar o instinto de selvageria dele, o instinto lutador, o instinto de sobrevivência. E da mesma forma os humanos. Eu acho que também se o primeiro humano que morresse ali, ia dar um baque muito grande na cabeça dos homens, né, cara? Tipo, pô, quem que vai ser o louco de querer avançar? Alguns iam se esconder atrás de outros. Cara, acho que ia ser uma loucura. Eu acho que os homens que enfrentassem esse gorila, eles tinham que ter, tipo, a mente de soldado. Que é aquela mente, assim, com aquele famoso olhar de 1000 jardas, né? E aí sim conseguiriam enfrentar o gorila. Ou a gente poderia até fazer uma coisa assim, um simulado, né? Acho que o Ibama jamais aceitaria um combate desse, não sei. Mas colocar um gorila numa cadeia com 100 presos também. Mas enfim, galera, acho que essa é a minha opinião. O que vocês acham? Você acha que realmente 100 homens conseguem vencer um gorila? Ah, eu nem terminei. Mas eu acho que sim. Acho que venceria por causa desse fator de cansaço aí que o Peter disse, que o biólogo disse. De fato, são 100 pessoas, cara. Não... É muito pra um bicho desse enfrentar. E eu já vi chimpanzé, vi não, né? Eu ouvi falar, acho que eu vi algum comentário que chimpanzé já conseguiu vencer gorila. Chimpanzé briga com gorila, pessoal. Então, eu não sei não se de fato aí um gorila sozinho daria conta de 100 homens, viu? Mas comenta aí, quero saber a sua opinião. Vou pedir pra vocês puderem curtir o vídeo, se inscrever para ajudar esse canal aí a, quem sabe, um dia ser referência. E vamos que vamos, família. Deus abençoe todo mundo e fui.